Eu vejo também que uma coisa, uma característica do seu canal, para quem não conhece, tem um canal no YouTube chamado Blog do Frederico TV, você traz muito a discussão cultural. Eu vejo que você tem uma sabedoria muito grande, uma eloquência muito grande para falar sobre cultura, principalmente. E tem um dos vídeos do seu canal que tem 379 mil visualizações, que é um vídeo onde você está falando sobre o carnaval, uma cultura mirim, né, do carnaval A Folia de Reis. na Folia de Reis de Bom Jesus do Norte. Da onde que veio esse interesse pela cultura como um todo? Que você fala de Bom Jesus do Tabapuana, Bom Jesus do Norte, mas também da nossa região. Sim, eu englobo todo o Vale do Tabapuana, né, que ela tem uma história de sinergia, de exploração em acontecimentos, e somente sendo culto é que você se torna realmente livre. E a cultura ela tem que ser um direito de todos. Somente um povo que conhece a sua própria história, a sua cultura, para você saber quais foram os erros do passado, para não cometer no presente e não repeti-los no futuro. Sim. Eu também falo na parte cultural e histórica, eu agrego ao turismo, as nossas potencialidades naturais inexploradas. É uma luta que eu tenho, o meu blog Culturismo é mais antigo que o blog do Frederico. Sim. Eu falo de cultura há mais tempo do que política, e as pessoas às vezes não sabem disso. A minha principal pauta, se você olhar em quantidade, variedade de conteúdo que eu produzi, eu sou muito mais cultural que político. Sim. Entendeu? E o Bom Jesus não conhece Bom Jesus. Não conhece. O Bom Jesus não sabe que nós temos um Parque Nacional do Caparaó inteiro aqui dentro da nossa região serrana, em termos de atrativos. O mais interessante que você estava falando também, até antes do programa começar aqui, a gente teve que te cortar para começar o programa, era sobre a história do início da cidade de Bom Jesus. Aí eu fiquei esperando o programa começar para poder te perguntar. Sim. Eu fiz a matéria, até que você assistiu, se ofereceu para poder ajudar a gente culturalmente em Bom Jesus, falar um pouquinho sobre os nomes de algumas ruas e bairros também, que eu acho assim, interessantíssimo. E você falou sobre a criação da cidade. Conta a história, a gente aprende na escola, não sei hoje mais se estão aprendendo, mas a gente aprende que Antônio José da Silva Neném veio para as terras de Bom Jesus do Tabapuana, vindo de Minas Gerais aqui, e começou a colonizar a cidade, vamos dizer assim, né? Trouxe para cá suas plantações, sua família, seus empregados. Mas, segundo você, a história é diferente. Tem uma diferença. O que acontece é que nos últimos 10 ou 15 anos, algumas pessoas, personagens de Bom Jesus do Tabapuana, eles começaram a intensificar o trabalho de pesquisa histórica. Pesquisa fora de Bom Jesus. Já existia. Essa história que eu vou contar para vocês é de um livro bem antigo até. O livro que é a História de Bom Jesus do Tabapuana, que narra isso. Mas a versão oficial que inclusive está no brasão e na bandeira do município, são as datas de 1842, que foi a data que chegou Antônio José da Silva Neném, e 1938, que foi a data da segunda emancipação de Bom Jesus. Mas, na verdade, o Antônio José da Silva Neném, quando ele chegou em Bom Jesus do Tabapuana, aqui na região da Praça Governador Portela, aqui próximo onde estamos aqui no estúdio, ele já tinha um dono, as terras de Bom Jesus já tinham dono, que era o Alferes Francisco da Silva Pinto, mas que ele era sediado em Calheiros. A sede da fazenda em Calheiros abrangia até Bom Jesus na época. E curioso, porque o Alferes Francisco da Silva Pinto estava preso quando Antônio José da Silva Neném chegou aqui em 1842. Para você ver como é que Bom Jesus ele tem um sangue político desde os seus primórdios. O Alferes Francisco da Silva Pinto, que chegou em Calheiros entre 1826 e 1830, logo depois da independência do Brasil, que foi em 1822, que foi quando a coroa brasileira, Dom Pedro I, autorizou explorar a região noroeste, que era protegida por conta de Minas Gerais, aquela história das capitanias. E o Alferes Francisco da Silva Pinto, ele foi um dos membros articuladores da Revolução Liberal, se eu não me engano, de 1841 a 42. Por isso que ele estava preso, porque foi uma revolução liberal contra o Império, contra o Imperador. Essa aconteceu em Barbacena, naquele período aconteceu uma, se não me engano, no interior de São Paulo, outra no Rio Grande do Sul, e a de Barbacena impactou diretamente aqui. Porque, na verdade, o Antônio José da Silva Neném, ele chegou em 1842
e ele desmatou esse centro aqui no qual eu citei, da praça até aqui a rodoviária, levantou um acampamento bem estruturado, mas não fez nenhuma construção de alvenaria. Ele deve ter ficado de 7 a 8 anos, no máximo, em Bom Jesus de Itabapoana, e foi embora para Piúma. Ele morreu em Piúma, Antônio José da Silva Neném. Aí, nos idos de 1861, o filho de Antônio José da Silva Neném voltou para Bom Jesus para cobrar uma indenização, porque Bom Jesus já estava começando a se desenvolver, já haviam 11 ou 12 fazendeiros, o alferes Francisco da Silva Pinto já tinha saído da prisão e retornado, e foi a primeira edificação construída em Bom Jesus, foi o Silva Pinto. Aí veio o filho de Antônio José da Silva Neném, que era o Neném filho, o pai já tinha morrido, cobrar a indenização pelo desmatamento e pelas melhorias. Aí que tem a história dos 11 cotistas, que são 11 fazendeiros, que, se não me engano, juntaram na época 2 contos de réis, pagaram de indenização a Neném Filho e doaram essas terras para a paróquia do Senhor Bom Jesus. Aí foi aí, a partir de 1862, que foi decretada a freguesia do Senhor de Bom Jesus, do Itabapoana. Essas terras, quando você diz, toda aquela área ou essa área, por exemplo, que hoje nossa da praça, dessa região, ou todas essas terras foram para a igreja? As terras que foram para a igreja eram aqui basicamente do centro, da rodoviária até a praça, que é onde foi descampado. A primeira matriz do Senhor Bom Jesus era aqui na rodoviária, que se chamava Alto da Santa Rita. Era a antiga Capela Santa Rita, quando era uma capela da diocese, se não me engano, de Campos, e logo depois foi alçada a condição de paróquia. A paróquia do Senhor Bom Jesus, em 1861 ou 62. A capela era aqui ainda, aí virou paróquia Santa Rita. Depois, nos anos de 1880, que começou a construção da atual matriz do Senhor Bom Jesus. Então, toda a área era da matriz. Tudo pertencia à paróquia, porque era normal os fazendeiros doarem terras. Para as igrejas. Até para padroeiros. Em Rosal, por exemplo, nenhuma casa tem escritura, porque todas as terras pertencem à padroeira, a Santana de Rosal. Então, se você lá pedir para... Nenhum morador quer fazer escritura também não, porque se não me engano é Francisco Diniz, o primeiro fazendeiro de Rosal, ele doou as terras para a padroeira, não para a igreja em si. Não foi para o padre, ele foi para a padroeira. Então tem essas características históricas. Aqui hoje, em 2021, a Praça Governador Portela pertence à matriz do Senhor Bom Jesus. A praça, o Panteão dos Monumentos lá dos Bustos. Qualquer gestor que fizer qualquer modificação na praça tem que pedir autorização à igreja. Porque o imóvel praça pertence, escrituralmente falando, à igreja. Né? Diferente. Então, o a história de Bom caso, Jesus pertence à igreja. É a influência da Igreja Católica no surgimento desses Sempre vilarejos, foi né? grande. E tanto é que quase todos são nomes de referência religiosa, de santos, muitos nomes de santos que tem em cidades do Brasil por conta da influência católica que veio junto com a O colonização. que definiria realmente quem colonizou uma cidade? Olha, eu acho que a colonização de Bom Jesus para valer começou em 1862, quando esses 11 cotistas se organizaram. Você pode falar que a cidade nasce quando alguém se organiza. Né? A cidade é uma sociedade organizada. Exatamente. Então, você pode botar a data do nascimento de Bom Jesus mesmo a partir de 1862. Porque antes disso, era um período de exploração individualizados. Igual contei o Francisco da Silva Pinto, que é o homenageado na rua Silva Pinto, na esquina com a Gonçalves da Silva, na igreja presbiteriana. Ele era sediário em Calheiros. Tinha outros que eram lá para o Alto do Soledade. Então, não era organizado uma cidade. Calheiros, por exemplo, ele foi organizado bem primeiro que Bom Jesus. Em 1840, Calheiros já era decretado como distrito de Campos. Já tinha cartório em Calheiros. E isso também que eu acho interessantíssimo, a gente ver essa diferença. Aí, por exemplo, Calheiros acabou sendo um distrito de Bom Jesus que foi colonizado depois. Sim. Por que Bom Jesus, né, que já foi chamado de Arraial Novo... Sim. Freguesia. Freguesia, teve tantos nomes, foi distrito de Itaperuna, inclusive. Se tornou a cidade e não Calheiros ou Rosal, por exemplo. São fatores que vieram com o desenvolvimento na própria época do Império. Por que Calheiros era desenvolvido dessa forma? Mais do que Itapiruna, Bom Jesus.
era distrito de Campos dos Goytacazes. Bom Jesus também era terras pertencentes a Campos dos Goytacazes. Conforme havia dito, logo assim que o Brasil se declarou independente, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I autorizou a criação de rotas de escoamento da produção rural de Minas para o litoral, os portos do litoral, para enviar, para despachar para Portugal, que antes era proibido. Eles protegiam as Minas Gerais por conta do ouro, tanto que o Espírito Santo foi muito preservado durante décadas e a nossa região noroeste também era inserido nessa área de proteção. E isso criou a rota que trazia a produção até Calheiros. Calheiros era um entreposto dessa rota, e era um grupo de tropeiros que trazia até Calheiros e dali distribuía para outros grupos de tropeiros. Uns levavam para o Porto de Limeira e outros para outras destinações. Então, Calheiros era o ponto de referência do desenvolvimento econômico regional na época. Mas isso durou até 1875, com a inauguração da Estrada de Ferro da Leopoldina. E isso fez com que acabasse com a rota dos tropeiros e Calheiros se definhasse economicamente falando. O declínio de Calheiros foi a Estrada de Ferro da Leopoldina, que eliminou com essa rota dos tropeiros aqui.